Eu trago informações importantes para vocês a respeito do treino que foi fechado hoje para a imprensa, mas nós conseguimos algumas informações a respeito de um esboço de time para enfrentar o Cuiabá, e eu também informo para vocês, Ener Valencia esteve nesse treino, será preservado contra o Cuiabá? Tudo aqui no nosso vídeo no canal do Lucas Fontes. Mas, gente, antes de tudo, se inscreva no canal, curta o vídeo, ativa o sininho das notificações para me ajudar bastante e assista esse vídeo até o final. Bom, gente, hoje o técnico Eduardo Cudê realizou um treino que foi na parte da tarde, fechado para a imprensa, tá? Nem no início a gente pôde acompanhar, porque geralmente quando tem essas questões aí, né, de mistérios, a gente pode acompanhar até o início ali, né? Mas hoje o treino foi fechado. Eu até conjecturei muito a respeito disso, né, conversando com alguns colegas. Por que fechar o treino, né? Por que fechar um treino, nem que seja abrir ali nos primeiros 15 minutos, para que a gente possa pelo menos ver o aquecimento e o treino físico? Porque a grande notícia da semana foi Ener Valencia, que sentiu durante a semana, teve o flagra que a gente fez ali com ele botando a mão na posterior da coxa, e depois ele não realizou os últimos 2 treinamentos também com todo o grupo. E hoje o Ener Valencia também não esteve nesse treinamento. Ou seja, Ener Valencia será preservado para o jogo contra o Cuiabá. É importante a gente salientar que Ener Valencia, segundo o Internacional, não tem lesão constatada. O jogador ele acabou sentindo um desgaste no jogo contra o Bragantino e está sendo preservado das atividades para uma redução na sua carga física, tá? Juntou uma temporada na outra, acabou sentindo, né, essa junção de temporada. Teve um desgaste contra o Bragantino e foi preservado de algumas atividades, teve uma redução ali na carga física para que não estoure ali na frente e para que ele esteja nas melhores das condições contra o River Plate, que é o jogo do ano, né, no Monumental de Nunes na próxima terça-feira. Então, gente, assim, ó, Ener Valencia será preservado contra o Cuiabá. Não vai jogar contra o River Plate? Acho difícil que ele não esteja, tá? Acho muito difícil que ele não esteja, a não ser que durante os próximos dias o Internacional divulgue aí um boletim médico, mas, pelo menos externamente, a assessoria do Internacional, né, as pessoas ligadas ao Internacional nos informam que esse jogador não tem lesão constatada. Então, a princípio, a gente não deve se preocupar. Ele tá descontado fisicamente? Tá. Ele tá 100% para enfrentar o River Plate? Não tá. Não tá 100%. Mas estará à disposição provavelmente para o jogo contra o River Plate, até por conta disso será preservado. Gente, o pessoal da Revista Colorada, e é importante que eu faça o registro, porque essa informação não é minha, o pessoal da Revista Colorada conseguiu informações importantes a respeito desse treino fechado, e eles quase nunca erram a escalação, inclusive eu tenho confiado muito neles. Se vocês forem ver na semana passada, eu projetei o time contra o Bragantino, e tiveram outras informações cruzadas de outros colegas e eu confiei no da Revista Colorada e o pessoal da Revista Colorada acertou a escalação. Hoje, o técnico Eduardo Cudê fez um trabalho já de esboço, né, para preparar esse time contra o Cuiabá. E ele utilizou o time sub-20 para fazer, eu até não sei se foi um jogo treino, um trabalho de treino coletivo, mas os meninos do sub-20, os meninos da base, aliás, enfrentaram primeiro um esboço de time titular e depois um time reserva. E eu trago para vocês aqui uma informação importante. Pedro Henrique está nesse esboço de time titular, tá? É um indício de que ele será titular? Ainda não, porque tem um treino de amanhã ainda e vai que o Cudê não tenha gostado desse treino do Pedro Henrique. Então pode acontecer que outro jogador que tenha agradado mais o Eduardo Cudê nesse trabalho possa convencer o Eduardo Cudê de que ele deverá ser o titular e não o Pedro Henrique. Mas é um indicativo de que o Pedro Henrique, durante a semana, animou o Eduardo Cudê e ele utilizou nesse esboço de time titular. Esse esboço tem Rocher no gol, Bustos, Vitão, Mercado. O Vitão voltando à zaga, tira o Nico Hernandes e volta a dupla de zaga, que inclusive era a dupla de zaga do Mano Menezes. René na lateral esquerda, Johnny na primeira função do meio campo, tá? Nisso já não se discute mais, o Johnny é o primeiro homem do meio campo do Eduardo Cudê. Muito se fala em Rômulo, o Rômulo, depois eu vou comentar com vocês, ele trabalhou como lateral direito no time reserva. Aí o Johnny abre o meio campo, e aí tem um trio de meias com Depena, Arangues e Wanderson.
Tá? O Depena aberto pela direita, o Arangue centralizado e o Wanderson aberto pela esquerda. E aí a dupla de ataque com Alan Patrick e Pedro Henrique. O Pedro Henrique jogaria como uma espécie de centroavante, algo que deu certo para ele nesse início de temporada, lá no Campeonato Gaúcho, quando ele fez bastante gols. E o Alan Patrick sendo esse jogador de enganche, ali, como ele já foi contra o Bragantino. Esse foi o esboço do time titular, tá? Então, tendência que Pedro Henrique jogue no lugar do Ener Valencia. Tá? De restante, o time não mudou tanto, mudou só o Vitão, que está retornando de suspensão e que entrou no lugar do Nico Hernandes. O time reserva foi escalado da seguinte forma, porque primeiro o time, esse esboço de time titular enfrentou os guris, depois esse segundo time enfrentou os guris da base novamente. John no gol, Romulo na lateral direita, Igor Gomes, Nico Hernandes, Tauolara, Gabriel, o Rufi, Matheus Dias, Maurício, Bruno Henrique, Luca e Luiz Adriano. Esses foram os dois esboços. E há sim uma tendência de que Pedro Henrique, através dessa informação do pessoal da Revista Colorada, seja o titular no lugar de Ener Valencia, que será preservado para esse jogo contra o Cuiabá. Gente, comentem o que vocês acharam a respeito dessa novidade. Ener Valencia tem que ser preservado mesmo. E comentem, gostaram da novidade de Pedro Henrique como titular? Tá ganhando pontos com o Kudê? Vocês acham que ele deve ser o jogador titular? Comentem aí e participem com a gente. Valeu, gente. Até a próxima.